pelas oportunidades de refletir acerca da sua doutrina de amor. Ampara-nos para que possamos estar cada vez mais conscientes de que o único caminho que conduz à felicidade é esse do cumprimento das leis divinas pela prática das virtudes cristãs. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos exercitar cada vez mais esses conhecimentos que temos aprendido, de modo que possamos verdadeiramente trazer as leis divinas para dentro das nossas vidas, já que elas estão em nossa consciência. Se conosco, hoje e sempre, gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras básicas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, nós estamos vendo o módulo 12, o significado da lei de justiça, amor e caridade em nossas vidas, e hoje trabalharemos a dimensão caridade da lei maior. O nosso objetivo neste encontro é refletir sobre o sentido profundo da dimensão caridade da lei maior e o significado dela em nossas vidas. Antes vamos meditar sobre a lei maior e a dimensão caridade da lei. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem refletido sobre a dimensão caridade da lei maior em sua vida? Como você tem compreendido essa dimensão? Você sabe realmente o que é a caridade no sentido profundo? Como você tem lidado com a caridade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Vamos começar o nosso estudo da dimensão caridade da lei maior com a questão 793 de O Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Vejamos a resposta dos benfeitores Allan Kardec.
reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Vejamos que na questão 793, os benfeitores espirituais colocam para nós a base da civilização. Como seria a base da civilização? Vejamos que os benfeitores espirituais falam aqui de grandes descobertas e maravilhosas invenções. Só que aqui nós estamos no século XIX. E no século XXI? Como seria essa resposta? Será que hoje, no século XXI, nós já avançamos a ponto de ter invenções, sim, mas já sermos uma sociedade que vivemos como irmãos, praticando a caridade cristã? Já somos uma sociedade assim? Vejamos, são 160 anos que essa resposta foi dada. Vai fazer agora, mês que vem, 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos hoje uma sociedade ainda carecendo da verdadeira virtude cristã. Um século e mais de um século e meio se passou e continuamos ainda com as viciações egóicas, o orgulho, o egoísmo, tomando conta da sociedade. As invenções e as descobertas hoje são muito maiores do que no século XIX. Comparadas com as de hoje, com do século XIX, as do século XIX parecem brincadeiras de feira de ciências, de jovens adolescentes. Aquilo que era considerado grandes descobertas e maravilhosas invenções no século XIX, hoje qualquer aluno de segundo grau domina aquilo que era o chamadas maravilhosas invenções. Do ponto de vista das invenções e das descobertas, nós avançamos muito nesses 160 anos. Mas isso significa o que para a coletividade humana? Desenvolvimento de que tipo? O que gera grandes descobertas e maravilhosas invenções? Que tipo de desenvolvimento é esse? Pergunta é para vocês. As grandes descobertas que a ciência no século XX fez e continua agora no século XXI, nós carregamos computadores na palma da mão para todo lado que nós vamos. Os nossos aparelhos celulares hoje são muito mais potentes em capacidade que os computadores da década de 80, 90 do século passado. E nós vamos com eles para todos os lados.
muitas maravilhosas invenções. Isso é fruto do quê? Que tipo de desenvolvimento? E o tecnológico vem de que desenvolvimento humano? Intelectual. Então, o desenvolvimento intelectual tem sido, de uma certa forma, formidável. No século XX, nós avançamos intelectualmente de uma forma que a humanidade não avançou nos séculos anteriores somados. E agora, no século XXI, as coisas estão mais rápidas ainda. Mas criamos cada vez mais uma dicotomia. Há um desenvolvimento intelectual e o moral, que os benfeitores colocam aqui, desenvolvimento moral. O que tem acontecido no campo moral? Estamos tão atrasados quanto estávamos no século XIX. Por que isso? Por que intelectualmente nós avançamos em 160 anos? Talvez, se nós formos juntar as descobertas e as invenções do século XX e agora do início do século XXI, nem os séculos somados anteriores, até o XIX, dariam. Vamos pegar do ano 1000 até o século XIX. Nem somando todas as invenções daria o que nós tivemos no século XX e no século XXI. Do ponto de vista intelectual, avançamos muito. Do ponto de vista moral, permanecemos muito próximos daquilo que era no século XIX. Por quê que acontece isso? Por que acontece de haver um desenvolvimento intelectual estupendo como tivemos e o moral não ter uma evolução? Pergunta é para vocês. A superficialidade tem a ver com a superficialidade, mas por que ainda permanecemos? Intelectualmente nós vamos cada vez mais profundo e moralmente permanecemos praticamente a passos de tartaruga. Por quê? Para que nós possamos exercitar o intelecto, o que é necessário? Conhecimento intelectual. Estudos, pesquisas, puramente intelectuais. É fácil, relativamente fácil fazer isso? Não é tão fácil, né? Para o preguiçoso nada é fácil, mas para uma pessoa estudiosa, para uma pessoa, e grande parte da humanidade quer progredir nesse nível, o que acontece? Todo um esforço nessa direção, relativamente bem sucedido o esforço. No aspecto moral, funciona com a mesma facilidade? O moral depende do quê? O desenvolvimento moral depende do quê? A prática do amor, da renúncia, enfim, seriam das virtudes cristãs, né? A prática das virtudes cristãs para que nós cumpramos as leis. Então, essa prática das virtudes cristãs, essa prática tem a mesma facilidade que teríamos do ponto de vista intelectual? Não. Ela é muito mais trabalhosa. Requer um esforço muito maior das pessoas. Por isso que a humanidade avança em termos intelectuais
e no nível moral ainda deixa a desejar. Ainda deixamos as coisas, as questões da moral, da caridade cristã, como dizem os benfeitores aqui, para segundo plano, porque estamos muito mais preocupados com o lado material do que com o lado moral do ser humano. E aí o resultado que temos, qual é? Nós temos povos esclarecidos, como diz o texto, do ponto de vista intelectual, mas pouco moralizados do ponto de vista das virtudes. O que acontece na prática, devido a essa dicotomia entre o intelecto e o moral? Existe um ônus que a humanidade paga por essa disparidade, por nós, enquanto coletividade, não fazermos os mesmos esforços, individual e coletivamente, não fazemos os esforços para desenvolvermos moralmente da mesma forma que desenvolvemos intelectualmente. Isso a gente vê muito nas famílias espíritas, por exemplo. Os pais se preocupam enormemente com a educação intelectual dos seus filhos, porque eles querem o quê para os seus filhos? Sucesso profissional, né? Então, eles querem que seus filhos tenham boas profissões para ganhar bastante dinheiro e estarem muito bem profissionalmente. Será que existe o mesmo esforço, a ocupação com o lado moral que nós temos com o lado intelectual? Nós não estamos falando de gente que está lá fora, ignorante da realidade do espírito imortal. Falamos de pessoas como nós. Será que existe a mesma proporção? Só equivalente. O que nós vemos na prática que nem chega o esforço para o desenvolvimento moral é muito menor, mesmo de pessoas que já aceitam a realidade imortal. Imagina aqueles que nem aceitam. Então, o investimento maior é no lado intelectual. Claro que se nós não investimos na formação moral, nem nas nossas famílias fazemos isso, enquanto sociedade, nós vamos ter uma sociedade ainda muito distanciada no aspecto moral. E qual é o ônus que se paga por essa displicência entre o intelecto e o moral? O que tem acontecido na nossa sociedade, apesar de todo o avanço intelectual, todo o avanço do ponto de vista das descobertas e das invenções, o que tem acontecido? Isso. Então, o que tem acontecido é que nós ainda ficamos imersos em todos os processos gerados pelo egoísmo, pelo orgulho, né, pelo não exercício da caridade cristã, como está no texto. Desde doenças de caráter emocional que vêm se ampliando intensamente, especialmente doenças como a ansiedade generalizada, a depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e outras, doenças da mente, das emoções, até doenças sociais, como a violência, a corrupção, o terrorismo e tudo que a sociedade humana desenvolve, porque intelectualmente nós estamos numa disparidade muito grande ainda com a questão moral.
Então, é um grande convite, essa questão aqui do Livro dos Espíritos nos traz esse convite muito importante para nós, enquanto individualidade, e para toda a coletividade, que é o exercício das virtudes cristãs, mormente a caridade cristã. Tem pergunta, Átila? Por favor. Se o desenvolvimento moral atrapalha o intelectual, a médio e longo prazo vai acabar atrapalhando. Por quê? Se nós vivemos numa sociedade doente, essa própria doença social acaba atrapalhando o desenvolvimento das descobertas e das maravilhosas invenções. Porque imaginemos se toda a humanidade utilizasse a inteligência e a capacidade tecnológica somente para o bem. Então, o que haveria de invenções, de descobertas para o bem-estar da coletividade seria muito maior. É o que acontece nos planetas já de regeneração, em que o bem predomina. Então, muitas das doenças que são próprias de mundos de expiações e provas não existem no mundo de regeneração. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na descrição do planeta de regeneração. Porque imaginemos, hora que todos nós estivermos trabalhando em termos de sociedade, para vivermos como irmãos, o quanto de bem poderemos fazer no aprimoramento aí das duas vertentes do ser humano, o intelecto e o moral. No desenvolvimento intelecto moral, produzindo cada vez mais ações para vivermos como irmãos, praticando a caridade cristã. Só um simples exercício pelo pensamento já vai nos mostrar como seria uma sociedade assim, que todos nós estamos sendo convidados a construir, a começar por nós mesmos, desenvolvendo esses valores em nós mesmos, fazendo cada vez mais exercícios para superar o egoísmo, o orgulho, as várias viciações egóicas por meio do exercício das virtudes cristãs. Alan, por favor. Uhum. Uhum. Dentro dessa fé cristã, ela tem uma projeção bastante grande. Mas é interessante até que há uma dualidade nisso. Por exemplo, as maiores invenções que o mundo tem hoje se devem praticamente não, mas muito às ações bélicas, né? Por exemplo, você desenvolveu-se os foguetes, desenvolveu-se aviões a jato, mas com o intuito de domínio, né, dos ares, e isso reverteu. No caso da internet, os Estados Unidos lançou inúmeros satélites militares, enfim, existem inúmeros exemplos que a gente percebe que no universo existe o bem e o mal. Uhum. E o bem e o mal, eles vamos dizer assim, se equilibram e ao mesmo tempo a gente sabendo utilizar dessas coisas boas para digamos, a fé cristã, a caridade cristã, isso faz crescer a humanidade.
Aham. a utilização do desenvolvimento intelectual para Então, repetindo para o pessoal da internet acompanhar, há um comentário de que muitas das invenções vieram de questões bélicas. Para as guerras, desenvolvemos as invenções. É que o que acontece no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, fala que Deus, muitas vezes, permite que o ser humano pratique o mal, porque cedo ou tarde ele vai enxergar que esse mal faz mal para todos, e a partir desse mal eles chegam bem. A utilização de materiais desenvolvidos na indústria bélica para o bem da humanidade, primeiro passa não pelo bem em si, mas pela questão comercial, para se ganhar dinheiro em cima daquilo, não ficar apenas no aspecto bélico. Ainda existe interesse pessoal, ainda não existe a caridade. Mas nós não precisamos do mal para experimentarmos o bem. Nós somos convidados a desenvolver o bem no limite das nossas forças, e o dia que a humanidade abolir as guerras, os laboratórios, as invenções não vão ficar paradas, muito pelo contrário, porque aí vai se pensar exclusivamente no bem do ser humano, e não produzir uma invenção para destruir, e depois, não, dá para ganhar dinheiro em cima disso aqui, então vamos utilizar também para o bem, né? Com interesse material. Quando nós vivermos como irmãos, praticando a caridade cristã, tudo vai ser inventado e trabalhado, produzido para o bem-estar de todos, da coletividade humana, sem necessidade de passar pela questão do mal. Vejamos um comentário de Allan Kardec. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão, todos com o progresso moral. É o que nós acabamos comentando anteriormente, né? Então, o mal é necessário, como os benfeitores, aliás, Kardec diz aqui, constitui menos um progresso natural necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. O próprio avanço tecnológico e intelectual faz com que as pessoas comecem a pensar: será que vale a pena produzir toda uma série de invenções para o mal da coletividade? E aí, a partir do momento que vai se avançando mais intelectualmente, vai se chegando ao progresso moral a partir dos males que nós mesmos geramos. Hoje o ser humano é capaz de destruir o planeta inteiro. Existem armas nucleares para destruir o planeta várias vezes, não basta uma vez. Já se tem armas para se destruir várias vezes, como se fosse possível destruir o planeta várias vezes. Mas desenvolveu-se toda essa tecnologia para a destruição, né? Mas gradualmente o que a própria humanidade está refletindo é que é sem sentido algum destruir o planeta, porque um país quer dominar, seja econômica, seja culturalmente ou de qualquer maneira que seja, um outro.
porque vai destruir o planeta para todos. E está cada vez mais, a partir desse progresso intelectual, chegando no progresso moral. Por quê? Por que esse progresso moral acontece e acontecerá sempre? Existe um fator que leva a esse progresso moral para fazer desaparecer os males, todos os males? A própria lei do progresso, né? A própria lei do progresso que nos dotou da força endoevolutiva, dessa força que nos impulsiona a progredir não apenas intelectualmente, mas também moralmente. A lei nos convida o tempo todo a isso. E se dotar desse progresso moral acontecerá de forma individual e coletiva. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Aqui a Kardec enumera uma série de qualidades, de virtudes de uma sociedade justa. Quanto mais próximo dessa realidade, mais justa é aquela nação, mais de acordo com a lei de amor, justiça e caridade será aquela nação. Quanto menos tivermos disso tudo aqui, mais injusta, como nós vemos no nosso país. O nosso país, apesar dele ter uma missão relacionada ao Evangelho de Jesus, ele ainda muito injusto, ainda é muito, do ponto de vista do país, das leis. Vejamos, olha isso aqui, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Não é um país que quem tem curso superior vai para prisões especiais. Não faz sentido, porque quem tem curso superior deveria, teoricamente, ter mais senso, maior capacidade de discernimento para não cometer crimes, enquanto que aquele ignorante, ele deveria ter atenuantes, e tem, pela lei divina tem, enquanto que aquele que tem maior conhecimento tem agravantes. No nosso país é o contrário. Basta ter curso superior, a pessoa já tem privilégios por esse simples fato. Agora, se ela tiver um cargo político, ela tem mais privilégio ainda, ela tem foro especial, foro privilegiado, praticamente não é julgado, as penas prescrevem de uma forma assustadora. Por quê? Porque a justiça é feita de forma parcial. Quanto mais pobre e mais
ignorante a pessoa, mais a justiça atua sobre ela de uma forma profundamente injusta. E quanto mais poderosa, isso começa a querer mudar, se nós, enquanto população, realmente fizermos esforços para isso. Mas ainda é um país bastante injusto. Pergunta, gente, o que nós vimos até agora? Vamos adentrar agora numa questão de profunda importância de O Livro dos Espíritos. É uma das questões tronco da obra. É a questão 886, que Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Vejamos que o Allan Kardec, ele nos faz essa pergunta com base em um parâmetro muito significativo. Por quê? Qual é a primeira acepção da palavra caridade? É assim em português, na França também era assim, praticamente todos os países. Qual é a primeira acepção? Quando você fala em caridade, lembra-se de quê? Doação? Comumente, como que se pensa caridade? Principalmente no século XIX. Esmola. Esmola. A primeira acepção da palavra e o conceito comum de caridade, isso internacionalmente, é esmola, é dar para alguém que está necessitado, oferecer algo material para alguém que esteja necessitado. Essa era a concepção na França, que havia muitos miseráveis. A França, na época de Kardec, era um país com uma desigualdade social muito grande. Havia os muito ricos e os muito pobres, miseráveis, que passavam fome, que passavam frio. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da beneficência, aquela senhora que saía, ela saía nos arredores de Paris. Aquele espírito chamado Caritas, que faz a ronda nos subúrbios de Paris, que encontra fogão sem lume, pessoas passando fome, que não tinha nem o que cozinhar, era comum na França. O que hoje é praticamente inexistente lá, que é muito comum no nosso país ainda, essa desigualdade social e toda uma questão de necessidades materiais, na França era comum. Então, sabendo dessa realidade, de que caridade era enxergada como algo puramente material, Kardec faz a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, ele oferece para os benfeitores espirituais um parâmetro. Ele quer saber como funciona a caridade cristã, a caridade enquanto virtude profunda. Vamos ver a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejamos que os benfeitores não colocam nada material nessa resposta. Benevolência, indulgência e perdão. 3 virtudes que, no entender de Jesus, comporiam a caridade. Como que nós, no movimento espírita, ainda vemos a caridade? Apesar dessa resposta estar fazendo 160 anos.
Confunde-se caridade com assistencialismo, com a esmola. Não é aquela esmola que você dá um trocadinho para a pessoa pedinte na rua, mas é a esmola institucionalizada, de um modo geral, o que a pessoa que vai e distribui sopa para pessoas drogadas na rua, pessoas que vivem na rua, pessoas que estão em situação de indigência, que simplesmente oferece coisas materiais para elas. É assim que ainda o movimento espírita vê. Mas vejamos, o que tem esse assistencialismo, que não é nem beneficência, nós vamos ver no nosso próximo encontro, na semana que vem, a questão da caridade material, a beneficência. Vejamos que aqui os benfeitores colocam que as questões materiais, elas não estão dentro da caridade como entendia Jesus. Não significa que as questões materiais não sejam importantes, mas vamos ver aqui. O que significa benevolência? Essa virtude significa o quê? E eles falam benevolência para com todos. O que é benevolência? Como que é, Ângelo? Vontade, condição de fazer o bem. Então, poderemos dizer que benevolência é uma virtude que leva a pessoa a realizar o bem que pode realizar. Seria o bem no limite das forças, que está lá na questão 642? Podemos dizer que é o bem no limite das forças. E eles frisam que é para com todos. Por que todos? Todos quem? Tanto para quem dá, quanto para quem recebe, exatamente. Então, inclui o próprio autor do bem. Porque se eu faço o bem ao outro e não faço a mim, esse bem não é verdadeiro, concordam? O bem deve fazer bem primeiro a quem faz o bem. Então, a benevolência é esse movimento de realizar o bem do limite das forças para com todos. É a base da caridade. Quando nós fazemos esforços para nos movimentarmos nesse bem, nós estamos fazendo caridade. Agora, que caridade é essa? Quando Allan Kardec cria o axioma fora da caridade não há salvação, ele estava falando de oferecer cesta básica para as pessoas carentes, ele estava falando de oferecer para pessoas, moradores de rua, pasta de dente, escova, para ele fazer higiene pessoal, alimentação para essas pessoas e mantê-las na rua e simplesmente oferecer um recurso mínimo para elas. É essa a caridade que salva? Não, né? Essa é a esmola. Daqui a pouco nós vamos ver uma questão respondida por São Vicente de Paula, considerado um dos espíritos mais caridosos, que tinha instituições para cuidar de pessoas miseráveis, que ele fala, ele aborda essa questão. Então, a caridade que salva tem um outro critério. Fala, Mateus. Eu poderia dizer que não é somente essa caridade que salva, porque ela faz parte também. Um ato muito benéfico que eu faço para dar àquele que precisa, ultimamente
Certo. Eu acho que não seria o mais correto dizer que não é essa que Kardec estava dizendo, mas não é somente essa, mas passa por ela. Uhum. Se a gente for colocar em níveis, talvez ela esteja no nível baixo, mas ela faz parte da benevolência. O Mateus está questionando aqui que essa caridade de oferecer às pessoas aquilo que elas estão precisando, ela seria também essa caridade, que a caridade que salva é também isso. Vamos questionar um pouquinho mais isso, Mateus? Você quer falar, Solange, por favor? Aham. Somente será caridade, Mateus, conforme entendia Jesus, se ela oferecer algo mais àquele espírito, que não simplesmente algo material. Na própria beneficência, nós vamos ver a fala de Vicente de Paulo sobre isso, é algo que vai além do simples material. Quando você oferece apenas o material, sem todo um trabalho espiritual, juntamente com o material, nem beneficência está se fazendo. Está simplesmente oferecendo algo material. É útil? Sim, sem sombra de dúvida. Uma pessoa que está com fome, recebe um prato de comida, vai ser útil. Agora, a beneficência, que é a caridade material, que é a parte mais básica da caridade, ela não é simplesmente oferecer um prato de comida para alguém que tem fome, ou um kit de higiene para quem mora na rua. É algo mais. Mas vamos ver isso daqui a pouco na questão respondida por Vicente de Paula, que Kardec faz, inclusive, esse questionamento. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Vamos primeiro ficar nas 3 virtudes, refletindo sobre as 3 virtudes, e saber que a caridade que salva é muito mais do que aquilo que nós pensamos que seja caridade. O grande problema do movimento espírita é que muita gente acha que essas questões puramente materiais é a caridade que salva. Essa é a mais simples e fácil de fazer. Basta ter um pouquinho de recurso financeiro, você faz. Essa outra da benevolência para com todos não depende de recurso financeiro, depende de esforço de autotransformação, né? E muitas vezes essa questão de simplesmente dar materialmente acontece por um processo de ansiedade de consciência daquele que dá, tentando de alguma forma anestesiar a sua consciência, porque falta benevolência, indulgência e perdão. E aí a pessoa vai para o lado mais fácil, mais simples, que passa a ser uma máscara do ego e não um processo verdadeiro. Mas isso o Vicente de Paula coloca de uma forma muito nobre a diferença entre uma coisa e a outra. Alguém leva... Jamile? Só pegando o gancho aqui, Marcos, quando você oferece um ombro amigo, você está fazendo uma caridade. Quando você faz uma doação para o hospital do câncer, mesmo sem ter contato físico com o pessoal do hospital, mas você está fazendo uma caridade. É óbvio que, filosoficamente, isso tem uma conotação talvez um pouco diferente, mas não deixa de ter um grau de caridade. Ou estou errado? Não, qualquer ato material, quando se faz um ato espiritual junto, chama-se beneficência, que é a caridade material. Nós vamos aprofundar nesse assunto no próxima terça. Mas a beneficência o que nós estamos falando, é que a beneficência é o lado mais simplório da caridade. O grande problema é confundir a caridade salvadora com esse tipo de atitude.
A caridade que salva é a caridade no nível moral, porque salvação, no conceito profundo, significa transformação interior. Para você colocar a mão no bolso e oferecer algo para alguém, não precisa de transformação moral. Basta um senso de igualdade, ou às vezes até ansiedade de consciência social, que faz com que a pessoa coloque a mão no bolso e doe. Claro que tem gente que chega, a maioria está no nível de egoísmo que nem isso faz. Mas ninguém precisa se transformar moralmente para oferecer recursos materiais. Agora, para ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros e desenvolver o perdão das ofensas, só é possível com uma profunda transformação interior. E é isso que se chama salvação. Salvação não é um processo que vem de fora para dentro, em atitudes puramente materiais. Salvação é um processo que é o movimento do Espírito se modificando para melhor. E aí isso nós chamamos de salvação, que é a pessoa se auto-iluminar, se auto-transformar. Jamile e depois Clarissa. Começamos a fazer esse exercício de benevolência para com o outro, que não existe política, né, nessas cidades. E eu tive a oportunidade de estar vendo umas matérias, e tem mais de 4 ou 5 cidades desse tipo nascendo na Europa. Então, será que já não seria um exercício? Eu não conheço não teria como falar. Mas isso daqui independe de comunidade, independe de uma questão, é algo individual, que nasce na criatura humana, no esforço da criatura humana de agir com benevolência. Clarissa? Isso. Isso. A Clarissa lembra uma coisa muito importante, que existe muita gente que não tem necessidade material, mas que precisamos todos de benevolência, de indulgência e de perdão. Então, por exemplo, pessoas ricas, então você não pode fazer caridade para pessoas ricas, com base no conceito de questões materiais. Pessoas ricas não precisam de caridade, mas quem é que não precisa de benevolência, de ser benevolente, de receber a indulgência e o perdão dos outros? Países ricos, por exemplo, ninguém poderia se salvar se a salvação fosse via necessidade material de pobre. Por quê? Não existe pobre. Noruega, por exemplo, Dinamarca, os países nórdicos lá, não tem mais pobre. Então, eles não poderiam exercitar a caridade, consequentemente, não poderiam se salvar. Se fosse esse conceito que muitas vezes nós acreditamos que é isso, a caridade salvadora. Agora vamos voltar às virtudes. Então, benevolência nós já vimos que é o ato de produzir o bem no limite das nossas forças para todos, para nós, enquanto realizadores do bem, e para todos aqueles que se aproximarem de nós. A indulgência para as imperfeições dos outros. É apenas para os outros a indulgência? Tem uma fala do Evangelho que diz assim, que nós devemos ser indulgentes para com os outros e severos para conosco.
que significa ser severo para consigo e indulgente para com os outros? Que severidade é essa? Vejamos, se a benevolência é a base da caridade e ela é para todos, a indulgência também deve ser para todos, não é? O perdão também deve ser para todos. Mas por que que os benfeitores falam que devemos ser indulgentes para com os outros e severos para conosco? O que significa essa severidade? Tem a ver com as leis divinas essa fala. O que é ser indulgente para com os outros? As imperfeições dos outros. Doce diante das imperfeições dos outros? Sim, a doçura é uma das virtudes ligadas à indulgência. Mas ela vai gerar o quê? Quando nós somos indulgentes, qual é o movimento que nós cessamos em relação aos outros? Julgamento. Então nós não vamos nem julgar nem condenar os outros. Severo para conosco significa que nós vamos julgar e nos condenar quando nós só agimos com imperfeições? Qual é a diferença então? Nós temos como mudar o outro? Não. Nós não temos como mudar outras pessoas. Então, só para com os outros, nós só podemos ser indulgentes. Para desenvolver a caridade, conforme entendia Jesus, só é possível se agirmos com benevolência para com o outro, indulgente com a imperfeição dele. Porque nós não temos como mudar as imperfeições dos outros. Mas por que nós somos convidados a ser severos conosco? Significa que nós vamos nos tratar sem indulgência? Não. Significa que nós vamos fazer todos os esforços para mudar as nossas imperfeições. Ser indulgente para consigo mesmo não é passar a mão na minha cabeça. Cada um de nós passa a mão na sua cabeça, no sentido de, coitado, ele é imperfeito mesmo. Isso já não é indulgência. Isso é um processo de preguiça moral. Por isso que os benfeitores falam, indulgente para com as imperfeições dos outros, mas severos para conosco, porque nós podemos sim mudar as nossas imperfeições. O convite é que nós façamos esforços de transformar as nossas imperfeições gradualmente pelo exercício das virtudes. A própria virtude da benevolência, a própria virtude da indulgência. Então, sim, sermos severos no sentido de que nós vamos fazer esforços para desenvolver a virtude do discernimento para usar bem a lei de liberdade. Mas nós não podemos fazer exercício da virtude do discernimento pelo outro. Faz sentido? Para outra pessoa, nós não podemos fazer exercício de discernimento. Só podemos ser indulgentes quando o outro pratica imperfeições. Nós poderemos utilizar da virtude da compaixão e pontuar, se tivermos intimidade, se tivermos possibilidade de pontuar questões para que o outro reflita sobre as imperfeições dele. Mas nada além disso. Pontuar, orar pela pessoa, mas não temos o poder de mudar o outro. E por isso, a indulgência vai ser a virtude que faz com que nós estejamos em sintonia com o outro e não no processo de rechaçar o outro. Ana? Sim, porque nós só podemos ser melhor nós. Nós podemos melhorar nós mesmos, nós não podemos melhorar os outros. E o perdão das ofensas é só para os outros? Nós vimos na semana passada que qual é o maior obstáculo à dimensão justiça da lei?
Nós vimos na semana passada. Qual é? Lembram? Culpa. Então, se a culpa é o maior obstáculo à justiça, porque faz com que a pessoa entre no movimento de auto-julgamento, de autocondenação e de autopunição, e impede ela de se arrepender e reparar os erros, porque a lei de justiça convida à reparação. Nós vimos muito claro lá no céu e inferno, como funciona a lei de reparação. Então, a lei de justiça está ligada à lei de reparação. Se a lei de justiça, ela é exercitada com base em quais das dimensões do ser humano que é exercitada a justiça? Como que é o nome dessa lei que nós estamos estudando? Amor, justiça e caridade. Então, a justiça é feita de quê? Amor e caridade. Se nós estamos no movimento de perdão, o que nós estamos fazendo também? Perdão a nós mesmos, de auto-perdão. Nós estamos em sintonia com que dimensão, gente? Acabamos de falar. Nós estamos praticando a caridade em sintonia profunda com a dimensão justiça. É assim que se faz justiça, com o perdão das ofensas. E o que é o perdão das ofensas? Nós vimos também no nosso encontro passado. O que é o perdão da própria ofensa que nós praticamos? O autoacolhimento para quê, Mateus? Para reparar, para fazer o contrário daquilo que nós fizemos. Se nós geramos ofensas ao outro, ao próximo, a Deus, a nós mesmos, a nossa consciência, como que nós vamos nos libertar? Reparando, fazendo aquilo que está lá no céu inferno. Nós estudamos aquele que foi avaro, que agora seja caridoso, aquele que foi orgulhoso, que seja humilde. Então, o perdão das ofensas começa em quem? No outro ou em nós? Em nós. Porque você só vai conseguir perdoar o outro quando nós adentrarmos que energia? Que tipo de energia que nós vamos adentrar para poder perdoar o outro? Na própria energia da justiça. Se nós somos convidados a reparar, o outro não está no mesmo rol de convite a reparar a sua falta? Então, quando nós cultuamos o ressentimento e a mágoa, nós estamos permitindo que o outro repare? Vejamos, nós estamos numa energia oposta à justiça. O ressentimento e a mágoa é oposto à benevolência, à indulgência e ao perdão. E não está em sintonia com a dimensão justiça e com a lei de reparação. Quando nós exercitamos o perdão a nós mesmos, nós vamos aí sim entrar nesse movimento justo de permitir o perdão ao outro. Caso contrário, nós vamos cultuar o ressentimento e a mágoa e nos afastarmos da justiça, como se nós fôssemos o dono da verdade, aquele capaz de julgar e condenar o outro. Por isso que o exercício dessa tríade de virtudes é fundamental no exercício da caridade: benevolência, indulgência e perdão. Faz sentido, gente? Todo mundo acompanhou? Tem tudo a ver com o que nós trabalhamos no nosso encontro anterior. Vamos ver agora um comentário de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível,
e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, aquilo que nós já comentamos, a lei de justiça, ou a dimensão justiça da lei maior, só vai ser realizada por meio do amor e da caridade, dentro desse critério profundo que nós estamos trabalhando. É amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Esses preceitos evangélicos definem muito bem as dimensões amor e caridade, que dão suporte à dimensão justiça. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, aqui Kardec já aprofunda um pouco mais, colocando que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, que era o hábito que se tinha na época de confundir caridade com a esmola, com questões materiais. Tinha esse hábito no século XIX, que continua até hoje no século XXI, pela confusão. Agora vamos adentrar na questão da esmola. Já que Kardec abordou a questão da esmola no comentário, ele vem na questão 888, que logo que se segue a anterior, que se deve pensar da esmola, já que os benfeitores colocaram que a verdadeira caridade, segundo entendia Jesus, era só questões de ordem espiritual, e a esmola como fica? Onde fica? Vamos ver, é uma das respostas mais profundas também do Evangelho, que coloca uma baliza muito clara em como deve ser o nosso trabalho na área social dentro do movimento espírita. Porque em pleno século XXI não faz mais sentido nós mantermos atividades assistencialistas nos nossos centros espíritas. Nós somos convidados a promover o espírito imortal que está momentaneamente carente e não apenas oferecer coisas materiais. Vicente de Paulo coloca muito claro isso. Vicente de Paulo, quando encarnado, ele praticava muita assistência social, porque a miséria na Europa era muito grande. E ele tinha organizações inteiras, ele fundou uma congregação para trabalhar com essas questões materiais. Mas ele vem e dá a lição que o trabalho nunca deve ser apenas material, ele deve ser de cunho espiritual. Vejamos a resposta dele. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Vejamos que a esmola e o assistencialismo, ele está nesse movimento de simplesmente oferecer algo a alguém
e deixando a pessoa à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Uma hora ela tem, outra hora ela não tem. Aqui os benfeitores colocam uma questão muito importante: aqueles que não podem trabalhar, porque há muitas pessoas hoje em dia, principalmente, que estão viciadas em drogas e que poderiam trabalhar, poderiam ser úteis, e que muitas vezes são mantidas até por essas pessoas que têm essa dificuldade em relação às questões sociais, que por ansiedade e consciência provê a necessidade dessas pessoas sem adentrar profundamente o sentido disso. Isso acontece tanto no movimento espírita quanto fora dele. Agora vamos adiante na próxima questão, a questão A. Bom, já que os benfeitores responderam isso em relação à esmola, aí Kardec, não satisfeito, faz a pergunta: dar-se-á reproveis a esmola? Por quê? Eles estão colocando a esmola em xeque. Esmola é a mesma coisa que assistencialismo. Não é simplesmente dar trocado para uma pessoa na praça. É todo um processo ligado ao assistencialismo, a coisas materiais. Vamos ver a resposta de Vicente de Paula. Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Vejamos que aqui no texto, o que Vicente de Paula está querendo nos refletir? Refletir conosco o quê? Tem uma questão muito importante que ele coloca aqui nas entrelinhas. Vejamos, ele diz: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Somente a humildade do doador? Será que todos os doadores, aqueles sinceros, são humildes suficientemente? Ou a humildade ainda é um exercício para nós? É a intenção. Em que tipo de intenção, Mateus? Desinteresse pessoal apenas? Fazer naquilo. E o que é fazer naquilo que ele está fazendo, Jéssica? Autotransformação é consequência. O que é essa intenção que Mateus falou, que você completou dizendo fazer naquilo que está se fazendo? É ter o interesse de que tipo, de que nível? A Solange está dizendo lá no fundo que é entrar no movimento ligado à questão do espírito imortal. Vejamos, aqui ele começa a dizer que o problema é a forma como se dá, que não é esperar que a pessoa venha ao nosso encontro, esperar que ela estenda a mão, mas ir ao encontro da pessoa. Vamos adiante que vai ficar mais claro.
Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma ele vos ensinou a não tisnar-de a caridade com orgulho. Existem muitas pessoas que doam e depois chamam a imprensa para mostrar: olha, nós doamos isso, nós fizemos aquilo e aquilo outro e somos bons, olha, não estão vendo? Isso não tem a ver com isso, ignora a vossa mão esquerda o que a direita der. Mas vamos adiante, que não é isso o mais significativo da resposta dele. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Agora ele vai falar do que é verdadeiramente a caridade material. Porque até agora ele estava falando da esmola, aquele ato de você ir lá e dar alguma coisa. Se for de boa intenção e você for atrás da pessoa, já é um bem. E que ele não deve ser com o objetivo de ostentação. Agora, ele vai fazer a diferenciação entre a esmola, o doar coisas e a beneficência. Qual é a diferença? Vamos ver. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então, quando ele oferece essa outra virtude chamada beneficência, qual é a diferença da beneficência para a esmola? Ou a caridade material em relação que promove o espírito imortal, do assistencialismo, trazendo para nós no movimento espírita. Qual é a diferença? Então a Solange está colocando, na beneficência, além do aspecto material, é oferecido também o aspecto espiritual. E como que esse aspecto espiritual? É a leitura de uma mensagem do Evangelho, antes de dar a coisa material? Como que é, Solange? Ir ao encontro do outro. Olha, ele está dizendo aqui muito claramente, ir ao encontro do outro. Ir ao encontro do outro significa fazer uma leitura de uma mensagem antes porque tem muita gente que nos centros espíritas que diz assim, nosso trabalho é bem espiritual. A gente faz antes de dar a sopa, a gente faz uma leitura do Evangelho. Será que é isso que São Vicente de Paulo está dizendo aqui? Vejamos que é muito mais. Vamos continuar, que ele vai aprofundar o conceito. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueceis nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Então vejamos, aqui há diferença muito grande entre a esmola ou assistencialismo e a beneficência, que envolve caridade material, doar coisas que as pessoas necessitam, mas ir além, ir ao encontro do necessitado para exercitar a lei de amor, ou a dimensão amor da lei, que a caridade, em conjunto com o amor,
formando a tríade justiça, amor e caridade. Como que isso vai acontecer? Como que funciona no pessoal do ápice aí, de Solange? O que significa ir ao encontro das misérias ocultas? Uhum. 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 Isso. Então, isso. Então, a Solange está dizendo aqui que a área do ápice aqui na nossa federativa trabalha em sintonia com essa proposta de Vicente de Paula, que é esse movimento de você não simplesmente não esperar que a pessoa venha com a necessidade, mas ir ao encontro dos infortúnios ocultos. Tem até uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar na próxima terça-feira, dos infortúnios ocultos, em que você vai ao encontro das pessoas, promovendo a pessoa, e aí ocorre a transformação de tanto daquele que doa, quanto daquele que recebe a doação. E a doação não é material pura e simplesmente, é material e espiritual, principalmente em sintonia com o axioma, a orientação do Cristo: amai-vos uns aos outros. Então, o exercício do amor na relação de beneficência com o outro. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício. Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Aqui, Vicente de Paulo continua evocando que princípios? Vejamos, quando ele diz aqui: instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Se você simplesmente oferece sopa, higiene para as pessoas viciadas em droga, por exemplo, isso é caridade? Ou você está facilitando, de alguma maneira, para que ele continue viciado? Recentemente tivemos uma cidade do Brasil em que uma pessoa nos falou, da comunidade espírita, que lá a assistência social era maravilhosa, porque as pessoas que viam na rua se drogando, elas tomam café da manhã no centro, aí elas vão para o outro centro que oferece todos os dias almoço. Aí eu perguntei, e onde é que elas jantam? Porque só falta o jantar para tudo ficar completo, elas continuarem nas ruas se drogando, porque vai ter café da manhã, almoço. Aí nós soubemos que não tem jantar, mas tem um lanchão. No final do dia tem um lanchão. Então, estão garantidos todos os recursos para que elas continuem na rua se drogando. Olha o que Vicente de Paula está falando aqui. Em vez de voltar de desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Tem muita gente que ainda acha que na assistência social não deve se falar de lei divina, de lei de reencarnação, lei de causa e efeito, lei de liberdade, as leis divinas. E aí, como que elas vão continuar, como que elas vão permanecer na tutela do centro espírita? De que forma? Se nós não falarmos das leis, continuam ignorantes, tanto quanto eram. Só que qual é a única organização neste momento na sociedade terrena capaz de oferecer o ensinamento das leis divinas com muita propriedade? Só o centro espírita pode oferecer nesse momento para as pessoas socialmente carentes
Isso que Vicente de Paula fala aqui, instruir os ignorantes, moralizar os viciados, para que a pessoa deixe o vício. Agora, se você oferece café da manhã, almoço, janta, kit de higiene, dá banho, faz tudo, para que ele vai se moralizar e superar o vício? Tem quem banque a necessidade dele, o pouco recurso que ele buscar vai ser para manter o vício. E tem muita gente que acha que isso é caridade salvadora. O espírita está se salvando fazendo isso. Se nós refletirmos os conceitos espíritas que estão nas obras básicas, nós vamos enxergar outras coisas, como nós estamos vendo aqui. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede como os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, convite para que nós vejamos a necessidade do espírito imortal e não simplesmente fazer um processo paliativo. O processo paliativo é útil, sim, mas ele deve ser útil durante um período para que, ao mesmo tempo, nós trabalhemos para que a ignorância e o vício seja superado. Aí sim nós estaremos verdadeiramente praticando a beneficência. Essa orientação de Vicente de Paula. Alguma pergunta, gente? Não? Nenhuma pergunta? Na próxima terça nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo algumas reflexões que vamos aprofundar a diferença entre a caridade moral e a caridade material. Provavelmente nós fechamos o módulo na próxima terça. Se houver possibilidade, nós vamos terminar Lei de Amor, Justiça e Caridade. Mês de abril nós começamos o novo programa de estudo reflexivo com base nas obras de André Luiz. Vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a dimensão caridade da lei maior? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a essência da dimensão caridade, da lei de amor, justiça e caridade, e como verdadeiramente praticá-la conforme entendia Jesus. Você tem refletido sobre o significado profundo da caridade e a importância dela para que sejamos felizes? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação,
e as suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta noite na qual estivemos refletindo sobre as suas lições de amor. Ampara-nos para que possamos prosseguir sempre refletindo sobre as virtudes que o Senhor nos ensinou e que possamos ter forças para praticá-las, exercitá-las em nosso dia a dia. Gratidão por tudo que nos tem sido oferecido de recursos para desenvolver o bem, a benevolência para com todos, a começar de nós mesmos. Ser conosco hoje e sempre, Senhor, gratos por tudo. Uma boa noite a todos, até a próxima terça, para concluirmos o módulo sobre a lei de amor, justiça e caridade.